Fala aí galera, beleza? Estamos começando o nosso H2O totalmente online pela primeira vez. Por isso, senta na tua poltrona aí, te aproxega e certamente vai ser um tempo especial. Logo depois da mensagem, queria te convidar a você conversar com o seu GPS sobre as perguntas que no final eu vou te fazer, beleza? Vamos começar orando então nesse tempo e a gente abre a palavra de Deus também para trocar ideia hoje. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Obrigado porque a Conde e principalmente o Uplife, ele existe como uma igreja, não só quando a gente está fisicamente uns com os outros e muito menos por um prédio, mas sim pelo nosso relacionamento uns com os outros e principalmente contigo. Aonde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, ali o Senhor estás. Eu te agradeço porque o Senhor está aqui conosco nesse momento. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor me use para transmitir a tua palavra, que eu não atrapalhe o que o Senhor quer fazer certamente através desse estudo. Por isso, nos dá um ouvido aberto, nos dá um coração aberto para escutar da tua voz. E desde já abençoa também cada um dos grupos que vão se encontrar nesse dia também. É isso que eu quero te clamar, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quero voltar no lugar onde a alma foi feita pra estar, lugar de conforto, descanso e paz, onde é tão fácil rir e o amor se respira no ar, onde nada me falta, pois posso sentir teus olhos de amor sempre a cuidar de mim. Não há o que temer, pois estou bem seguro em teus braços. E se eu me perder, tua graça me encontra e me leva a ti. Quero voltar no lugar onde a alma foi feita pra estar, lugar de conforto, descanso e paz, onde é tão fácil rir e o amor se respira no ar, onde nada me falta, pois posso sentir teus olhos de amor sempre a cuidar de mim. Não há o que temer, pois estou bem seguro em teus braços. E se eu me perder, tua graça me encontra e me leva a ti. Não há o que temer, pois estou bem seguro
Muito bem, o tema da nossa mensagem de hoje é talvez um tema bem complicado, que chama Querido Presidente, a Misericórdia de Deus. E eu já quero começar explicando para você o porquê desse tema, para você já ficar tranquilo também. Eu fico pensando como o presidente hoje é a pessoa e a figura mais odiada em todos os sentidos, independente de quem seja. Pode ser quem esteja hoje, o Bolsonaro, podem ser as pessoas que estavam antes, seja Dilma, Lula, até o Fernando Henrique Cardoso ou quem fosse. Sempre tinham dilemas e sempre terão. É uma pessoa avisada. A grande verdade é que eu fiquei pensando um tempo atrás e olhando para a minha vida, e uns 2, 3 anos atrás eu lembro de uma notícia, uma atuação de um presidente, e no meio dessa atuação eu fiquei pensando, caramba, como seria bom se caísse uma bomba em cima do Congresso e o cara simplesmente, ou a mulher simplesmente acabasse com a sua vida, simplesmente morresse. Quando eu parei para pensar isso e conversei com algumas pessoas, eu percebi aonde eu estava chegando com o meu pensamento. O meu pensamento, ele era muito mais de ódio e muito mais condenatório do que esperando que essa pessoa talvez um dia encontre Jesus. Ou seja, eu odiei tanto a pessoa pelo que ela disse ou pelo que ela estava fazendo, que o meu sentimento era muito mais tomara que Deus caia um raio na cabeça dessa pessoa, que ela morra, que aconteça tudo de pior, do que talvez essa pessoa se arrepender dos seus maus caminhos e começar a caminhar próximo de Jesus. Quando eu percebi isso, eu caí em mim mesmo, eu vi o quanto a minha visão estava completamente deturpada. Por isso a mensagem de hoje tem esse nome. Que as pessoas que mais são visadas com ódio, que nós possamos ter uma expressão de misericórdia, porque essa é a misericórdia de Deus. Essa é a forma que Deus olha as pessoas também. Por isso, e principalmente nesse sentido, quando você olha para uma pessoa tão distante e você consegue carregar ódio por ela, tanto mais com as pessoas que fizeram algo pessoal para você e que estão ao seu redor. Por isso, essa mensagem é sobre a misericórdia de Deus. Quanto mais a gente conhecê-la, mais a gente vai ver as outras pessoas com misericórdia também. Por isso, eu queria começar nesse momento te apresentando essa imagem aqui. Essa imagem é de Jesus Pantocrator. É uma imagem encontrada no monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai, e ela foi provavelmente pintada pela primeira vez lá no século VI, ou seja, uma figura muito antiga. Nessa figura é engraçado porque Jesus está um pouco estranho. Um olho é maior que o outro, não está muito simétrico. E eu quero te explicar o porquê. Quando você olha primeiramente o lado esquerdo dessa imagem, aparece um Jesus calmo, sereno e tranquilo. Ele parece misericordioso, ele parece amigável, amoroso. E exatamente isso que aquilo quer retratar, o lado humano de Jesus, de quem conhece e se compadece do que nós vivemos. Agora, olhe o lado direito. Você está vendo como é diferente? É um olho visando claramente você. É uma Bíblia, um manual na sua mão. E esse ponto mostra um Jesus diferente. Um Jesus mais severo, mais sério. O juiz, a parte divina do próprio Jesus. O que eu fico pensando é que várias vezes a gente tem uma imagem errada do nosso próprio Deus, de Jesus. A gente olha um lado e diz Jesus é misericordioso. E a gente olha o outro e Jesus é um juiz, ele é forte, ele é severo. Quando é com as outras pessoas, a gente diz Jesus tem que exercer e Deus tem que exercer a sua justiça. E quando é conosco, a gente pede e clama por misericórdia, dizendo, Deus, por favor, seja misericordioso comigo. A verdade é que quando você olha essa imagem por completo, ela representa talvez a melhor imagem de Jesus para a sua e para a minha vida. Deus é o juiz, o justo juiz, mas também o Pai misericordioso. Ele é essas duas coisas. E ele perfeitamente se apresenta desses dois lados. Eu queria te convidar nessa mensagem, identificar as pessoas, entendendo que Deus é o juiz, mas também que nós precisamos ter um olhar misericordioso por elas. Não só um lado e nem só o outro. Por isso, eu queria te convidar a abrir no texto de hoje, que é Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21 até o versículo 34. Beleza? Aliás, até o versículo 35. Então, se você tem a sua Bíblia, abre comigo esse texto. Mateus 18, de 21 até 35.
que fala assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Olha que texto pesado. A primeira coisa que acontece, e a gente vê no contexto, é que Jesus vai ensinando um pouco sobre a questão de como um deve tratar a ofensa do outro irmão no ambiente de uma igreja, no ambiente eclesiástico mesmo. E parece que nesse momento, a pergunta de Pedro é para uma outra pessoa, um irmão na fé, mas ela pode ser ampliada para talvez qualquer outra pessoa, porque a parábola que Jesus apresenta é uma coisa muito maior. Por isso, olha a grande questão de Pedro que ele começa ali no versículo 21. A questão de Pedro, eu imagino que seria muito parecida com a nossa. Era: puxa, Jesus, o Senhor tem as palavras do próprio Deus. Então eu queria te perguntar, o que é a medida justa para a gente perdoar alguma pessoa? Porque eu conheço umas pessoas más nesse mundo. Eu conheço umas pessoas perversas. Eu conheço umas pessoas que não mereceriam nada de bom. Quantas vezes eu perdoo essas pessoas? Talvez as pessoas que hoje você e eu pensamos que não merecem nada de misericórdia. A verdade é que naquela época os rabinos, eles acreditavam, os rabinos mestres da lei, os estudiosos, acreditavam que a pessoa poderia perdoar até 3 vezes o erro de alguma outra pessoa. E na quarta, já não estava mais absolvido. E eles pegavam isso de um texto lá de Amós, a partir do capítulo 1, versículo 3, em que Deus, através do profeta Amós, ele vai trazendo para várias cidades e várias vizinhanças dessas cidades a condenação, dizendo: por 3 vezes eu estou perdoando, na quarta vai ter consequências. Então o que esses rabinos fizeram? Bom, se o próprio Deus perdoa 3 vezes, quem sou eu para perdoar mais de 3? Então, o 3 é o limite. Agora, obviamente, quando Deus estava falando isso com o profeta Amós, era um contexto muito específico, num período muito específico, para um povo muito específico. Nós não podemos trazer isso como regra. O que a gente pode trazer é a própria palavra que a gente está lendo agora, como uma regra clara para o nosso dia a dia. Pedro, então, o que ele diz? Os rabinos dizem 3 vezes: eu vou aumentar. E botar um a mais, para Jesus dizer que eu sou bondoso. Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar um outro cara? Uma outra pessoa que nos faça uma ofensa? 7 vezes? Imagino Pedro esperando um grande aplauso de Jesus. Então Jesus chuta o pau da barraca e ele diz: Pedro, até 70 vezes 7. 490 vezes. Imagina então Pedro pensando: mas são incontáveis vezes. E Jesus diz: exatamente. Para de contar. Porque você está olhando para uma medida. Você está querendo calcular. Você está querendo ser o juiz e dizer: até isso é justo. O que eu estou querendo te mostrar é minha face de misericórdia. É que eu vou perdoar. Você deve perdoar. Tantas vezes quanto forem necessárias.
A primeira verdade é que a forma que nós vemos a Deus e a nós mesmos interfere diretamente na forma que nós vamos ver as outras pessoas. Se você vê Deus de uma forma incorreta, você vai ver as pessoas assim também. Se você se vê de uma forma incorreta, assim você verá as pessoas. Deixa eu contar um exemplo da minha vida para explicar um pouco mais disso. Com 7 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Na escola bíblica dominical, o professor perguntou quem ainda não tinha entregado sua vida, levantei a mão e naquele dia eu fiz uma oração. Depois daquilo, todas as vezes aonde eu cometi algum pecado, alguma uma coisa errada, alguma falha diante de Deus, toda vez que alguém fazia uma pregação sobre arrependimento, eu me arrependia de novo, pedia perdão e dizia: Jesus, entra no meu coração, porque eu estou apavorado. Eu estou perdendo a salvação todo o tempo. Até que eu li Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que dizem assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, quando eu entendi que a salvação que um dia eu conheci em Cristo pela graça, eu nunca mais vou perder, porque existe um selo no meu coração do Espírito Santo, me deu tranquilidade, me deu paz. Da mesma maneira que aqueles rabinos achavam que Deus só perdoava 3 vezes, quando a gente entende que Deus é um Deus perdoador, que nos perdoa de todos os nossos erros, quantas vezes forem necessários, a nossa visão de Deus muda. Como a minha visão desde os 7 anos de idade sobre a salvação que um dia eu alcancei, para sempre vai estar no meu coração. O texto continua então, e a partir do versículo 23 até o 27, começa a parábola. A parábola, ele está fazendo uma comparação do reino dos céus com um rei tentando acertar suas contas. A primeira coisa que a gente consegue ver nisso é que é um fato. Um dia, todos vamos prestar contas para Deus do que nós fizemos. Você, eu e cada pessoa que existe nessa terra. Ninguém está isento dessa parte. Nós vamos prestar conta para Deus. A verdade é que aqueles que têm Cristo no coração, Jesus é o nosso advogado. Olha o contexto dessa parábola, então, para aquela época. Na Palestina, a arrecadação contábil anual para aquela população da Judeia, da Idumeia, aquele povo ali da região, eram 800 talentos. Talento era uma moeda tão grande que equivaleria a 30 e poucos quilos de ouro, e naquela época era mais ou menos 20 anos do trabalho de uma pessoa comum. 20 anos do trabalho, 1 talento. Ou seja, as províncias ali no ano arrecadavam 800. Agora, imagine um homem que devia, não 800, não todo o resultado anual das províncias que existiam na Palestina, mas mais de 10 vezes mais, 10.000 talentos. Hoje, talvez, fazendo as contas em um dos estudos que eu vi, seria mais de 10 milhões de dólares, ou, sei lá, 50 milhões de reais. Mas a conta é muito maior se 1 talento é equivalente a 20 anos de um trabalhador naquela época. Ou seja, esse homem cometeu um crime contra o rei, seja de impostos, seja de propósito, seja do que foi. Ele estava devendo uma quantia inacreditavelmente grande. Ele jamais, em toda a sua vida, poderia pagar. Se 20 anos seria para pagar 1 talento, imagine quantos para pagar 10.000. Essa era a dívida. Só que o que acontece? Esse homem, ele tem a cara de pau de dizer para o rei: tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Que rei, sendo rei, acredita que um homem que lhe deve toda essa quantidade impossível que nem o próprio rei tinha, que esse homem deve tudo isso, ele vai conseguir pagar mesmo que em toda a sua vida? O rei sabia que ele jamais poderia pagar essa dívida. Era demais para qualquer pessoa. Mas o orgulho desse homem fala alto. E ele não está arrependido das coisas que fez. Ele não pede perdão pelo seu ato de estar devendo para o rei. Mas ele fica triste porque ele foi pego. Ele não está triste pela questão de que ele precisa se redimir com o rei, mas porque ele vai ter uma dívida para pagar. Orgulho desse homem de dizer: eu vou pagar a dívida. Fica tranquilo, rei, eu vou dar um jeito, eu consigo. E a verdade é que esse rei, conhecendo o coração desse servo e sabendo quem ele era, ele simplesmente perdoou.
perdoa. Ele não leva mais em consideração. Ele apaga essa dívida. Ele diz, você está perdoado. Se antes era sua família e você que iam para a cadeia, hoje ninguém mais vai. Hoje eu estou te dando a liberdade. A compaixão que o rei alcançou para essa pessoa foi inacreditável. Por isso, a segunda verdade que a gente pode ver nesse texto é que a minha arrogância e a falta de arrependimento distorce a minha visão de Deus e dos outros. A forma que eu olho para mim, que eu encaro, e quantas vezes eu encaro, cara, eu não sou tão mal quanto o outro. Eu mereço. Que bom que Deus me tem no seu hall de cristãos. Eu sou uma pessoa boa. A gente não fala essas coisas, mas a gente pensa. Eu queria te dizer com tristeza que esse certamente é um dos pensamentos no meu coração pecador. Deixa eu dar um exemplo para você então da minha vida. O primeiro trabalho que eu fiz no Palavra da Vida, no seminário, ou seja, no lugar onde a gente aprende teologia e entende-se que todo mundo seja plenamente honesto, ou esse é o anseio, foi um trabalho em que a gente tinha que interpretar um texto da Bíblia. Então, duas pessoas da minha sala pediram para ver aquele trabalho, para poder identificar como elas poderiam organizar as ideias também. Elas não tinham entendido como fazer e eu ia mostrar então o meu, na inocência, para elas aprenderem a fazer. Passou umas semanas e o professor daquela matéria me chamou na sala, eu estava todo empolgado, falei, puxa, primeira semana de aula, o professor já está me chamando na sala, vai me parabenizar por alguma coisa. E que o professor falou, ele chamou mais essas duas pessoas e falou, pois é, houve algo de errado nesse trabalho. Vocês três estão com o trabalho exatamente igual. Então, vocês três vão ter que fazer o trabalho de novo. Eu fiquei enlouquecido naquele dia, eu falei, como pode? Eu fiz o trabalho, eu na inocência para sair para outras pessoas, a culpa é dessas outras pessoas, o problema não é meu, eu não vou fazer esse trabalho de novo. Para que eu vou fazer o trabalho de novo? Eu não tenho nada de errado, eu não errei, o problema é de vocês. E eu saí bravo daquela sala. Hoje, depois de alguns anos, eu fico lembrando de outra situação, no segundo ano então, dos meus estudos. Tinha uma prova, onde as provas, com a confiança total dos alunos, elas eram colocadas no escaninho do professor, o aluno pegava a prova, ele fazia no seu quarto e entregava ali, pela confiança que o professor tinha com os alunos. Eu lembro que era uma prova de português, e eu odiava aquela matéria. Eu peguei aquela prova, eu fui fazer no meu quarto, e eu não estava entendendo o enunciado de uma questão, e eu comecei a me auto-justificar, dizendo, cara, está errado essa questão, eu não entendi, então ele não tem como descontar. E aí eu respondi de um jeito, respondi de outro, eu comecei a ficar irritado com a situação e eu comecei a criar uma autojustificação, dizendo, eu vou lá no escaninho e eu vou ver a prova dos outros e ver o que os outros entenderam. Foi o que eu fiz. E eu olhei a prova dos outros e vi como estava completamente a resposta diferente da minha, fui lá, apaguei a minha resposta e eu estava me justificando, dizendo, eu posso fazer isso, está errado o enunciado, como é que eu não vou repetir a prova aqui, não vou fazer nada, não é problema meu. Naquele momento eu me dei conta do que eu estava fazendo, deixei a questão em branco, coloquei lá, e eu comecei a perceber, como para os outros, eu tinha uma justiça muito grande, e eu estava irritado. Para mim, eu esperava a misericórdia do professor, porque depois eu falei essa situação para o professor, eu esperava que ele me perdoasse plenamente, que não tivesse problema nenhum. Percebe como a gente tem pesos e medidas diferentes? É essa a questão que aconteceu com aquele homem logo depois. Mas nesse momento, ele achava que ele era bom o suficiente para pagar uma dívida impossível. Enquanto você e eu acharmos que nós somos bons o suficientes diante de Deus, a nossa visão para os outros está distorcida. O texto então continua, e a gente vê do versículo 28 até o 30, o momento onde esse servo, que ele deveria sair grato, porque ele foi perdoado da maior dívida que talvez a humanidade pudesse conhecer. Como você e eu fomos perdoados por causa dos nossos pecados, do nosso erro, das nossas falhas diárias que a gente comete diretamente e pessoalmente contra o próprio Deus. Em vez dele sair agradecido, ele encontra logo um dos conservos, um servo dele mesmo. E então, esse servo devia 100 denários. O denário era o salário de um dia de um trabalhador. Ou seja, não era uma quantia de graça, mas era uma quantia irrisória, infinitamente incomparável ao que esse servo devia para o rei. Então,
Esse servo fica brabo com o conservo e diz, você tem que me pagar. O conservo diz exatamente a mesma coisa que o servo havia dito antes para o rei. Ele diz, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas nesse fato, nesse momento, é bem possível que esse conservo até pudesse pagar a dívida. Mas aquele homem, por ter uma visão distorcida de si mesmo, ele não perdoa a dívida. E lança o homem na prisão, até que pagasse a dívida. A primeira coisa que a gente percebe é que o valor que esse conservo devia era infinitamente menor do que o servo devia ao rei. A segunda coisa é que esse homem fez o mesmo pedido que o servo tinha feito para o rei, tenha paciência. Mas esse homem não teve paciência, não teve benignidade, não teve misericórdia. Ele não saiu grato pelo que aconteceu com o rei. Ele saiu feliz porque ele tinha se safado. Ele não estava grato por um relacionamento restaurado, mas ele estava feliz porque ele tinha enganado mais um, tinha passado por mais um. Justiça para com os outros, misericórdia para si mesmo. E nesse momento é a injustiça que a gente vê. 2 pesos, 2 medidas. Quando é para mim, eu quero uma coisa, quando é para o outro, eu vejo de outra maneira. É a imagem de Jesus sendo retratada de um lado ou do outro, na nossa visão pecadora e limitada. E aí nós avaliamos a nossa vida e avaliamos o outro. Aquele servo, ele tinha o direito legal de colocar o seu conservo na cadeia, porque de fato ele devia já há um tempo. Ele poderia fazer isso, mas ele não tinha o direito moral de fazer isso, porque ele tinha acabado de ser perdoado uma dívida imensa. A verdade dentro disso é que a minha justiça limitada, ela distorce a minha visão de Deus e dos outros. Quando eu tenho uma justiça limitada, dizendo o outro merece justiça, o outro merece sofrer, o outro merece ter essa consequência, eu não, por favor, tenha misericórdia comigo. Quando acontece isso, nós distorcemos quem Deus é e quem os outros são ao nosso redor. Deixa eu te compartilhar então uma história da minha vida também. Logo quando a Elisa nasceu, eu estava super empolgado. E a gente passou uma semana quase no hospital, porque ela tinha nascido de cesárea, não estava ainda muito bem. Quando ela esteve bem, então, nós saímos e nós íamos para a nossa casa, enfim. Eu e a Sofia, a gente botou a Elisa na cadeirinha do carro e a gente saiu. Quando a gente saiu, a gente ficou pensando, meus pais estão em casa, vamos ter um tempo de descanso só nosso, a gente está intenso aqui. E eu parei o carro para a gente planejar o que a gente ia fazer depois. E eu estava pensando em tantas coisas naquele momento, que eu saí com o carro e eu encostei no carro da frente estacionado. E deu um rasgo naquele carro. E eu fiquei apavorado, falei, cara, o carro estava estacionado, não faço ideia de quem seja o dono desse carro, mas eu acertei aqui na lataria e ficou uma marca. Eu estava revoltado já, coitada da Sofia me aguentando, eu estacionei o carro na frente e fiquei pensando, que droga, eu tenho que ser honesto nesse momento. Eu peguei um papelzinho e escrevi, bom dia, meu nome é Samuel, meu telefone é tal, eu infelizmente bati no teu carro, se tiver qualquer dívida com relação a isso, eu vou pagar, tudo bem. E, pai de primeira viagem, a gente tinha acabado de ter tanta demanda de dinheiro já, ia ser mais uma conta e mais um dinheiro gasto, e eu dobrei aquele envelope e coloquei então no retrovisor daquele cara, e eu saí com o carro. Algumas horas depois, eu recebi uma mensagem daquele homem dizendo, puxa, que honestidade, hein? Por causa da tua honestidade, me impressionou. Então, cara, fica tranquilo, eu não vou cobrar nada, eu resolvo aqui a questão. Cara, eu fiquei sensacionalmente feliz. Eu fiquei muito grato, eu fiquei extasiado naquele momento. Passou um pouco tempo depois, e então eu fui abastecer o carro. Quando eu fui abastecer o carro, o frentista perguntou, eu falei o valor, que eu queria que abastecesse de gasolina comum, ele foi lá e colocou R$20 de gasolina aditivada. O final ia dar uns centavos de diferença. Eu comecei a ficar irritado com aquele cara, falei, cara, minha vontade de chamar o gerente, porque tu errou comigo. Eu pedi uma coisa muito clara e tu fez exatamente o contrário. Tu está me dando prejuízo. Até que chegou um momento em que eu vi que a discussão estava aumentando, ele falou, tu quer que eu pague então do meu bolso? Então eu posso pagar do meu bolso o que eu te devo e tal. Eu falei, cara, deixa assim. Eu entrei no carro,
e eu comecei a me ver exatamente na situação contrária. Eu sou o servo, tantas e tantas vezes, que por ser perdoado de um amor tão grande, por uma misericórdia tão grande, eu não consigo ver os outros com misericórdia. Eu estava cobrando daquele homem, daquela pessoa que eu mal conhecia, e que ia dar uma diferença de centavos, que não ia mudar absolutamente nada na minha vida, mas eu queria ter a razão, eu queria ser melhor, eu queria ser o poderoso da situação. E eu não conseguia perdoar aquela situação. Como eu percebo que eu tenho uma justiça limitada, que me beneficia e que atrapalha os outros? O texto então termina falando o final dessa história, dizendo que quando outras pessoas viram, quando outros servos viram o que esse servo havia feito, eles ficaram chocados. Então, eles contaram para o rei. Quando o rei soube, ele disse: servo mau, eu cancelei toda a dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo como eu tive com você? A primeira verdade dentro disso é que o nosso testemunho ele é visível. As pessoas ao nosso redor veem a forma que nós tratamos os outros. Eu não fui um testemunho de Jesus naquele posto de gasolina. Eu não fui um testemunho de Jesus no seminário, muitas vezes aonde eu estava. Eu não fui um testemunho de Jesus em outras ocasiões, aonde eu percebo que eu cobrei demais de pessoas, aonde eu mesmo não fui cobrado, aonde eu exigi justiça, aonde eu mesmo fui perdoado. Eu percebo que eu faltei com o meu testemunho e falto tantas vezes, quanto eu sou hipócrita, porque eu cobro o que nem eu mesmo faço. Eu cobro pelo que eu fui perdoado. Então o rei diz: se você quer ver o lado da justiça, o meu lado de justiça, então eu vou exercer a justiça. Eu não vou exercer só a justiça com esse homem, mas eu vou exercer contigo. E a forma de Deus exercer a justiça com aquele homem foi permitindo que aquele homem fosse jogado então na cadeia, porque ele não sabia ser misericordioso com os outros. Sabe o que muitas vezes é a nossa cadeia? O rancor, a mágoa. O rancor e a mágoa é como uma prisão que nós mesmos entramos. Nós somos os nossos próprios carcereiros. E a gente se coloca naquela condição dizendo: essa pessoa errou comigo, eu vou carregar isso para o resto da vida. Eu odeio essa pessoa, eu vou carregar isso pessoalmente no meu coração. Porque essa pessoa errou, eu nunca mais vou perdoá-la. Eu nunca mais vou vê-la de uma forma diferente. E a gente vê dessa forma. A falta de perdão é como o veneno que você toma e espera que a outra pessoa morra. É isso que a falta de perdão, o rancor, faz na nossa vida. E essa é o que acontece assim que a gente fica encarcerado com relação à nossa própria justiça. A verdade é que o perdão que o rei está falando e que Jesus está falando naquela parábola não é sobre a salvação que Cristo nos traz. A salvação que Ele nos traz, Ele nos perdoa definitivo. O perdão é que nós experimentamos. Porque entenda que se você não entende muito bem o perdão de Deus, e se eu não entendo quem eu sou de fato e que eu fui perdoado, eu jamais vou entender que eu preciso perdoar outras pessoas e preciso ver outras pessoas com misericórdia, porque eu não mereço misericórdia. Assim eu posso ver os outros também, mesmo não merecendo, podendo receber a misericórdia que eu um dia recebi. A verdade é que um dia nós matamos o Filho de Deus com as nossas ações, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ele foi ferido, Ele foi morto na cruz, Jesus. E a misericórdia de Deus nos alcançou pela morte de Jesus. E a forma que nós vemos os outros interfere diretamente na forma que nós vemos a própria salvação. Por isso, o último texto, Efésios 4:32, diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você tem um exemplo perfeito e você precisa aprender a perdoar uns aos outros. Deixa eu dar um último exemplo da minha vida. Em 2013 eu compartilhei já algumas vezes que foi um ano muito duro para mim. Um ano muito duro porque eu tinha terminado um namoro onde a menina tinha terminado comigo. E ela tinha terminado simplesmente porque ela não tinha as mesmas convicções que eu no relacionamento
E ela sabia que eu ia me machucar se continuasse. Ela estava certíssima de fazer isso. Naquele momento eu fiquei muito triste. Mas eu comecei a lembrar. Todas as outras vezes, em algumas situações, aonde eu fiz isso com outras pessoas. Em uma ou duas situações em que eu fiz isso pessoalmente com meninas, em que eu estava indicando algo que ia acontecer, eu estava caminhando para um namoro e depois eu disse que não era isso e que tudo bem, vamos deixar para lá, e eu machuquei profundamente a vida dessas pessoas e eu não me importei muito com isso. Quando o jogo virou e quando a justiça foi do outro lado, eu senti como foi muito mais pesado para o meu coração. E eu senti o peso que eu tinha feito pelos outros. O rancor e a mágoa, elas distorcem a minha visão de Deus e das outras pessoas. Enquanto você guardar ódio por outras pessoas, seja quem forem, você está entrando numa prisão que você mesmo se colocou. Cuidado com o ódio, porque Deus nos chama para ser misericordiosos, porque foi isso que um dia nos alcançou. Eu queria terminar com outro testemunho de que quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu senti um desejo muito grande de pedir perdão para uma pessoa, de uma situação que tinha acontecido 8 anos atrás. Mas porque eu fui perdoado por outras coisas e eu agi de uma forma injusta com essa pessoa, com uma forma arrogante. Eu cobrei dela coisas que não tinham cobrado de mim. E enquanto eu estou gravando essa mensagem, foi o dia em que eu liguei para esse grande amigo e eu pude pedir perdão. Eu louvo a Deus pela vida desse grande amigo e pelo perdão dele. Para terminar esse tempo, então, eu queria te apresentar 3 perguntas para você conversar com o seu grupo. A primeira pergunta é: como você tem se visto? Com arrogância? Como alguém que merece a graça de Deus? Como alguém que é bom, que jamais faria as coisas erradas que os outros fazem, jamais teria as ideias tão distorcidas? Ou de forma humilde, reconhecendo que nós somos tão pecadores como o pior pecador que já passou na face da terra? A segunda pergunta: qual justiça você tem buscado? A sua própria justiça ou a justiça de Deus? Aonde Ele, no tempo certo, vai julgar vivos e mortos, vai julgar todos. Ele é o justo juiz. Que justiça você tem buscado? E por fim, a terceira pergunta: você tem guardado mágoas? Que você possa dar passos práticos. Se você tem guardado mágoas, rancor pessoal com alguma pessoa, alguma circunstância. Voltando para o tema principal, que a forma que nós olhemos as outras pessoas seja com misericórdia, porque foi essa forma que Deus nos olhou, através de Cristo, na cruz. Que quando nós olharmos a imagem de Jesus, nós não vejamos simplesmente um justo para com os outros e misericordioso para conosco, mas a imagem completa. O Jesus, justo e misericordioso, completo, que é exatamente o que nós precisamos no nosso dia a dia. Que você aprenda a ser misericordioso e que eu aprenda a ser o mesmo. Que essa mensagem seja clara para ti, como tem sido clara para mim. Eu queria terminar esse tempo com uma oração, então. Obrigado, Jesus, pelo alto preço que o Senhor pagou na cruz. Obrigado porque eu não mereço nada disso. Pai, eu não mereço estar falando da Tua palavra, eu não mereço estar falando das Tuas verdades, eu não mereço estar falando contigo, mas porque a misericórdia um dia me alcançou. Isso me permite ter acesso a Ti. Obrigado, Pai, porque as pessoas nos perdoam e o perdão, ele é divino, é o que a gente não consegue fazer por nós mesmos, mas o Senhor permite. Obrigado por esse meu amigo que me perdoa. Obrigado por essa circunstância onde eu posso estar leve. Pai, me ajuda nas minhas mágoas, nos meus rancores. A eu pedir perdão para as pessoas. A eu simplesmente absolvê-las. A eu tirar esse peso do meu coração porque é eu mesmo que estou encarcerado. Me ajuda a me enxergar da forma que o Senhor me vê. Perdoado, mas humilde, sem nada. Eu sou o pobre pecador que não tem nada a te oferecer. E eu fui perdoado. Que assim eu possa ver as outras pessoas com a mesma graça que o Senhor me enxerga. Ajuda cada um dos meus irmãos assistindo essa mensagem a reconhecerem que independente de que pessoas, públicas ou não, do presidente ao funcionário, nós possamos ter um olhar de misericórdia, porque esse é o olhar que o Senhor tem conosco. É isso que eu quero te clamar,
Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Que você tenha uma excelente semana e um bom papo com o seu grupo. Valeu!